Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Seja muito bem-vinda à série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. E o nosso tema de hoje é: essa é a consequência do diagnóstico na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Olha, um tema muito interessante, porque muitas vezes o diagnóstico de uma criança com deficiência intelectual, ele serve como um álibi para justificar, né, o desempenho da criança lá dentro da escola. Também é uma justificativa para não fazer o que é preciso ser feito. Nós vamos entender isso melhor, certo? Uma das coisas principais que o diagnóstico mostra são as dificuldades que as crianças apresentam. Se você pegar lá o diagnóstico, criança com TEA, suporte 1, criança com TEA, suporte 3, deficiência intelectual moderada, deficiência intelectual leve, então vem o nome atribuído a essa criança e a descrição do diagnóstico, o que ela apresenta. E ali no que ela apresenta só vem as dificuldades, as falhas, as deficiências, né? E aí qual é a alternativa que essa pessoa tem quando ela olha aquele laudo? Então vai ter dificuldade no planejamento, tem problemas na memória, tem problema nas funções executivas, vai ter problema comportamental, e aí você se depara diante disso, e aí você só vê uma alternativa, que são as terapias comportamentais. Como se essa criança com deficiência intelectual não pudesse pensar, só agir conforme o que você vai controlando, certo? O que você vai controlando o comportamento dela. Então, você vai controlando o comportamento dela, e aí acha que isso é suficiente. Gente, eu tenho certeza que você já conviveu com uma criança com deficiência intelectual. Eu tenho certeza. E você vê que ela tem um potencial para ser desenvolvido. Então, ao invés de você ficar em cima do diagnóstico, como se ele não aprende porque está aqui, ó, está aqui escrito no diagnóstico. Ao invés de você fazer isso e ficar como se fosse sentada assistindo o tempo passar, e vendo que essas terapias, muitas vezes comportamentais, que você está fazendo com a sua criança, não traz um resultado esperado. Você tem que buscar alguma coisa além do diagnóstico. Assim, ó, a vida pós-diagnóstico. Há um potencial para ser desenvolvido após o diagnóstico. Certo? Você tem que encontrar a rota certa para você mediar esse caminho e acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual e da aprendizagem. E hoje eu vou provar isso para você. Como é possível alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Por isso que eu quero que você fique aqui comigo nessa live. Quem está assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar um like aí para mim. Então, vamos pensar um pouquinho mais, né? Vamos fazer uma coisa assim mais crítica. Como o diagnóstico influencia nas nossas decisões? Nossas quem? Professoras e família. Um diagnóstico, ele influencia o nosso olhar, a nossa ação, a nossa busca por alternativas. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes, quando você se viu diante de um diagnóstico, esse diagnóstico te paralisou. Paralisou. E se você não tem consciência de ir além do diagnóstico, com certeza hoje você está mergulhada em medo, porque você não sabe o que vai acontecer com essa criança daqui a um tempo, expectativas, incertezas e, com certeza, muita angústia.
E uma coisa interessante, sabe? Você também anda muito cansada de tantas terapias e tão pouco resultado, não é mesmo? Relata aí para mim quem está se sentindo assim, certo? Hoje, eu, eu quero revelar para você uma situação muito comum entre as professoras, tá? Porque quase todo dia, ou todo dia, né? Eu recebo algum depoimento, alguma fala, alguma pergunta de uma professora, às vezes é de mãe, às vezes é psicopedagoga. E eu até queria ler para você ver assim a situação que essa pessoa está vivendo. Ela me escreve o seguinte: eu preciso de ajuda, pois estou exatamente como você descreveu, paralisada pelo medo, angustiada, com frustrações e eu não sei por onde começar. Eu acompanho essa criança e a escola só me deu o diagnóstico dela, síndrome de Down, e não fala. Fico muito angustiada porque não sei como agir com essa criança. A psicopedagoga me mandou atividades de pontilhado e disse para trabalhar a coordenação motora. Eu só sei chorar, porque no diagnóstico diz que ela tem apraxia da fala, TDAH, síndrome de Down e tem um indicativo de TEA. Meu Deus! Olha só. Olha o que um diagnóstico faz diante de uma pessoa que não sabe para onde ir. Se você está numa situação igual a essa ou semelhante, me conte aí, né? Me conte aí para que eu possa saber se realmente essa situação é muito pontual ou é algo vivido por muitas professoras que a gente não sabe para onde ir. Às vezes, eu fico imaginando, né? Se eu não soubesse tudo isso que eu sei hoje sobre inclusão, sobre a alfabetização de crianças com deficiência intelectual, a regulação do comportamento, todas essas coisas são necessárias. Como eu me sentiria dentro de uma sala de aula? Porque na minha época, que eu era mais nova, assim, com pouca experiência, eram raros os alunos que apareciam com alguma dificuldade ou deficiência. Só que hoje a gente tem um número muito alto de crianças com diagnóstico dentro da sala de aula. Agora, para essa professora e para você que está também se sentindo nessa situação, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Olha só, imagina que você ligou um botão de piloto automático, certo? Piloto automático. E aí você está com aquele diagnóstico e com o piloto automático. Desliga esse piloto automático. O diagnóstico de uma criança com deficiência intelectual não diz a última palavra. Ele não tem a última palavra. O professor Irving Forstein, ele tem uma frase que essa frase, para mim, ela me diz tudo. Foi uma das primeiras frases que eu li sobre o professor Forstein. Ele diz assim, ó, o cromossomo não diz a última palavra. Ou seja, nasceu síndrome de Down não quer dizer que não vai aprender nada, que nunca vai se alfabetizar. Não, o cromossomo não tem a última palavra. X frágil, síndrome de Williams, síndrome de Creutzfeldt, síndrome Cornell-Lange, síndrome de Russell. Beleza? Eles não dizem a última palavra. Outro autor que você, quem é psicopedagoga, neuropsicopedagoga ou professora, sabe muito bem, Vygotsky. O Vygotsky, todo o estudo dele, até tem um livro dele chamado, eu não tenho aqui para mostrar, é Defectologia. É um estudo só sobre a deficiência intelectual.
Então, o Vygotsky fala o seguinte: os fatores genéticos não definem quem a pessoa vai ser, mas os fatores epigenéticos. O que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que está fora da genética é que vai decidir quem aquela pessoa vai ser. Viu? Eu trouxe 2 autores que falam exatamente o que você não tem que fazer. Quando você se gruda no diagnóstico, você se liga no piloto automático. Para de andar no piloto automático. Para, respira, pensa. A partir desse momento, você tem que começar a decidir desligar desse piloto automático e colocar uma roupa nova. Certo? Por quê? Porque se você sabe como regular o comportamento de uma criança, se você sabe como envolver essa criança numa tarefa, como alfabetizar essa criança, o que você precisa mais? Mais nada, entendeu? Imagina você ensinando uma criança com TEA, né, a ler, uma criança com síndrome de Down, não tendo mais culpas, né? Porque às vezes a gente fica com culpa, né? Ai, meu Deus, ficou o ano inteiro comigo e eu não consegui com que ela evoluísse, com que ela se alfabetizasse. Então, isso dá, pelo menos em mim, né, gente? Se eu tivesse nessa situação, ia ficar muito culpada. Ou frustrada também, né? Frustrada também numa situação dessa. E uma coisa importante, está na hora de você mudar. Você já viu que tudo que você fez até agora não deu certo? Então, para que insistir numa coisa que não dá certo? Se você não mudar, nada vai mudar. É um time que está perdendo e você não muda as regras do jogo, você não constrói uma estratégia nova. Se eu estou jogando e estou perdendo, eu tenho que construir uma estratégia nova. Se eu quero ganhar, porque eu também posso ligar no meu piloto automático e deixa a vida rolar. Entendeu? Mas não dá, né, gente? Nós temos que dar muita autonomia e independência para essas crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Eles foram muito tempo infantilizados. Agora, vamos pensar em alguma coisa mais ampla, assim, né? Ficar somente no diagnóstico é paralisante, especialmente com relação à alfabetização. Aí eu quero que você preste muita atenção nessa informação. Veja bem, nós temos um código, né, internacional de doenças e temos que é o CID, era o CID-10, agora é o CID-11. Inclusive, quem é TEA mudou toda a nomenclatura, né, a descrição, beleza. Mas isso também mudou para a deficiência intelectual, certo? Então, assim, ó, quando eu falo para você, ó, essa criança tem deficiência intelectual, o que você pensa? O que vem na tua cabeça em primeiro lugar? Eu quero falar uma coisa, você já leu o CID-11? Ele descreve a deficiência intelectual. E lá não tem em nenhum lugar escrito que essa criança que tem o diagnóstico de deficiência intelectual não vai aprender. No DSM-5, ela não classifica a deficiência intelectual em níveis de gravidade pelo QI, né, que é o quociente de inteligência. Ele não classifica usando o QI, mas conforme o funcionamento e o comportamento adaptativo dessa criança. Se ela vai precisar de algum apoio para realizar uma atividade ou não. Não é QI, não é o quociente de inteligência que era medido, né, até no CID-10, agora não é mais isso que determina que uma pessoa tem deficiência leve, moderada, grave ou profunda. Não é.
O que determina uma pessoa com deficiência intelectual é o funcionamento cognitivo, é o comportamento adaptativo e o tipo de apoio que é necessário para essa pessoa realizar uma atividade, seja desde escrever até comer e tomar banho sozinha. Você tem que sair do piloto automático. Assim, ó, a deficiência intelectual, tem uma certa classificação ainda, né, no CID-11. Leve, moderada, grave e profunda. E isso é definido pelo comportamento adaptativo, o funcionamento cognitivo e essas coisas dos domínios, né? Social, prático, da vida cotidiana. Beleza. Então, não diz em nenhum lugar que essa pessoa não vai aprender. Agora, vamos para um diagnóstico mais específico. Essa criança tem deficiência intelectual leve. O que tem escrito do leve? O que eles descrevem quando eu classifico uma criança como deficiência intelectual leve? Diz o seguinte: essa criança vai ter dificuldades na aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática, em construir a noção de tempo e dinheiro. Olha só, aqui diz que ela não vai aprender, que ela não vai se alfabetizar, não diz. Aqui diz o quê? Que ela vai ter dificuldades na aprendizagem. Gente, sai desse diagnóstico que botaram na tua cabeça de deficiência intelectual, ninguém aprende. Isso é coisa do passado. Quer evidência científica? DSM-5, o CID-11. Para que mais evidência científica do que isso? Eles é que determinam quando uma pessoa é ou não tem, né, deficiência intelectual. E não fui eu que fiz esse CID. Uma equipe de pesquisadores, médicos, de várias áreas, certo? Então, assim, ó, deficiência intelectual leve, se alfabetiza. Acabou. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Mas é só isso. Mas ela vai aprender leitura, a escrita, a matemática, o tempo e o dinheiro. Beleza. Agora vamos para o moderado. Moderado diz assim, ó, desenvolvimento mais lento das competências linguísticas, ocorre lento progresso da leitura, escrita, matemática, compreensão do tempo e dinheiro. Diz aqui que não vai aprender? Não. Diz que esse progresso vai ser lento. Não diz que não vai aprender. Só diz que vai ser lento. Então, vamos imaginar um guri que está lá no 9º ano, passou 9 anos dentro da escola. Esse tempo já era para ele estar alfabetizado, porque é um tempo lento, muito lento. Em 9 anos, é muita lentidão. Acho que nem precisava desse tempo todo. Entendeu? Agora, eu te pergunto, de onde veio essa tua ideia de que a criança com deficiência intelectual não aprende e não vai se alfabetizar? De onde veio isso? Que está tão incrustado dentro da escola, que paralisa as pessoas diante de um diagnóstico. Na sexta-feira eu tô meio brava na sexta-feira. Então nós vamos juntar duas coisas muito terríveis, e que estão aí dentro de você e você nem sabe. Quer ver? A ideia que você tem sobre deficiência intelectual e a metodologia que você usa para tentar alfabetizar essa criança e que não funciona, você já viu que não funciona, mas você continua tentando.
Continua tentando. Gente do céu, qual é o resultado disso? Se eu acredito dentro de mim, tá lá, incrustado, que a criança com deficiência intelectual não aprende, e eu não uso a estratégia adequada para alfabetizar essa criança, o resultado é o que nós temos aí, né? Olha para a escola onde você trabalha. Olha quantas crianças não sabem ler. Eu não preciso nem exemplificar uma resposta. O resultado está aí. Quem é mãe, o resultado está na sua frente. Quem é professora agora sabe da tua angústia e da tua frustração. Sabe que dentro de você está um movimento assim, pô, escuta essa mulher aí, essa tal de Isabel, ela diz isso, ela diz que a criança aprende, mas eu não acredito que essa criança aprende. Tá vendo quando a crença que alguém, isso não é seu, alguém colocou dentro de você que a criança não aprende. Porque se você parar e ver as evidências científicas e estudar o CID-11 e ver os resultados que eu tenho das minhas alunas, você vai dizer, opa, não digo nem assim, ó, tem umas professoras que elas fazem mestrado, outras doutorado, elas querem evidência científica. Eu também gosto de evidência científica. E sei que isso é uma coisa de ser doutor ou mestre, né, em educação. Vai para o banco de dados da CAPES. Coloca lá deficiência intelectual ou alfabetização de deficiência de crianças com deficiência intelectual. Tá sim de trabalho científico. Tá sim de evidências científicas. Tá aí. Então nós não precisamos mais ficar pensando se é ou se não é. É. A criança se alfabetiza. A tua insatisfação vem decorrência disso, porque você não acredita que a criança aprende e ainda não sabe o que fazer com ela. Então, isso gera realmente uma insatisfação profissional, frustração, sentimento de competência, dá até um desespero. Agora, o que eu quero que você saiba é o seguinte, que o diagnóstico de deficiência intelectual leve ou moderada, né, não impede a alfabetização. A alfabetização vai ter dificuldades para alfabetizar? Vai. Por isso que a gente tem que fazer um método todo específico. E vai ser mais lento? Vai. Mas isso não quer dizer que não vá alfabetizar. O diagnóstico não é o fim da linha. Esse é o seu grande engano. O diagnóstico é o início de uma jornada cheia de possibilidades diferentes. E são tantas possibilidades que não dá nem para contar tudo agora para você. Eu poderia ficar aqui 24 horas direto falando de coisas para você fazer com a criança com deficiência intelectual para melhorar a aprendizagem dela, melhorar a leitura dela, melhorar o comportamento, a memória, a motivação. Agora, uma coisa, você tem que sair do dia, marca o dia de hoje, ó, dia 30, né? Um dia legal, dia 30, final do mês, na metade do ano, 30 de junho. A tua turma não está alfabetizada, a criança que você é responsável não está alfabetizada, nos marque essa data. Porque é nessa data que você ficou sabendo que tem evidências científicas, que o CID mudou, né? E que você tem que saber que existem muitas alternativas para você conseguir a atenção da criança, a concentração, o interesse dela pela leitura, pela escrita, pelos conteúdos escolares. Tem forma de você regular o comportamento dessa criança. Como é que eu vou regular o comportamento dessa criança se eu não sei nem o tipo de sensibilidade sensorial que ela tem, se eu não sei o tipo de TEA que essa criança, desculpa, o tipo de TDAH que essa criança é, porque, são 3 tipos. Não, tem 7 tipos de TDAH.
Tá vendo? Quando a gente não sabe, aí a gente, né? Eu estudei uma vez uma coisa chamada pseudoconceitos. Os pseudoconceitos não são conceitos. Pseudoconceitos é quando você escuta uma pessoa falar uma coisa, escuta outra falar outra, escuta outra falar outra, olha para uma coisa, é o que elas falaram, e vai fazendo uma coxa de retalho na sua cabeça. E você constrói uma ideia, que não é uma ideia verdadeira, como essa, que a criança com deficiência intelectual não se alfabetiza. Esse é um pseudoconceito que você construiu. E você tem que se livrar disso o mais rápido possível. Então você tem que saber que existe um horizonte cheio de possibilidades, cheio. Só que você tem que estar preparada para enxergar tudo isso, porque se você tiver agarrada no diagnóstico, com essa crença incrustada na sua cabeça de que a criança com deficiência intelectual não aprende, você não vai ver o horizonte com todas as possibilidades. Aqui onde eu moro é litoral. E aqui nós somos açorianos, né? A gente gosta de comer peixe frito com pirão de água, tá? É o que eu vou fazer amanhã para almoçar. Então, o que acontece? Os pescadores, eles vão para o mar tá paradinho. O artesanal, né, o que eu falo. Pescador raiz, não aquele do barco, raiz. Ele fica ali 1 hora, 2 horas, olhando para o horizonte. E aí, ele consegue ver as possibilidades que ele tem. E aí, o olhar dele é um olhar atento, é um olhar luxuoso sobre o mar, porque não é o meu olhar. Eu olho, só vejo água. Ele não. Ele vê possibilidades. E é esse olhar que você tem que mudar com a criança com deficiência intelectual. Você tem que olhar para ela e não ver o diagnóstico, ver as possibilidades que nós temos de ensinar essa criança a ler, a aprender o conteúdo da escola. Mesmo que hoje o olhar para a sua criança com deficiência intelectual, você não consiga ver a real possibilidade de alfabetizá-la, olha para ela, pensa nela agora. Você não vê essa possibilidade, eu quero te dizer que você está enganada, está cega pela frustração, pelo cansaço, pela tristeza, pelo desânimo e porque você não tem um caminho. É isso. Olha, tem gente que faz esse tipo de pergunta para mim assim, ó. A criança com deficiência intelectual aprende mesmo? Aprende. Aprende. E aí, eu quero fazer uma provocação. São 2 frases que a gente tem que pensar bem, né? São 2 frases que o professor Ravenford também usa. Ele tem várias frases que são maravilhosas. Eu gosto de algumas e já incorporei no meu discurso. Às vezes falo que é dele, às vezes não falo que é dele, mas essas 2 aqui é bem dele. Assim, ó, tem uma que ele diz o seguinte: olha para sua criança, ela olha para você, você olha para ela e você tem que escutar o que ela está te dizendo. E o que ela está te dizendo, sem dizer uma única palavra, é o seguinte: não me aceite como eu sou. Porque, ai, não vou aceitar, mas não é aceitar por aceitar, aceitar o diagnóstico e as dificuldades que ali estão, como algo que vai determinar toda a vida dessa pessoa. Quando o professor Forte diz assim, ó, não me aceite como eu sou, ele está dizendo, não aceita o diagnóstico, porque tem possibilidades de ensinar essa criança, de melhorar o funcionamento cognitivo dela. Essa frase, para mim, é tudo de bom. Não me aceite como eu sou. Parece meio na contramão, né? Da inclusão, mas quando a gente aceita passivamente, você não faz nada por aquela criança. Agora, uma outra frase.
que também é bem provocativa. Deixa eu ver o que eu tinha marcado a frase. Ah! Se você me ama, me ajude a mudar. Eu não digo só amor de mãe para filho, não. É esse amor pelo humano. Eu acho que quem escolheu a profissão de professora, escolheu porque ama as crianças. Ama as crianças. Mesmo sendo professora do ensino superior, eu nunca deixei a escola, porque eu preciso estar junto com as crianças. Eu preciso do abraço delas, do sorriso delas, das confusões que elas fazem, das briguinhas entre os colegas, dos namoricos do 5º ano, das confusão de não fazer deveres. Eu gosto disso. Eu amo essas crianças, porque o tempo todo elas estão dizendo isso para a gente. Quando elas fazem algo errado, não conseguem fazer alguma coisa, é esse apelo que elas estão fazendo. Se você me ama, me ajude a mudar. Não é com briga, mas é com soluções. Com soluções. Então, essas duas frases do professor Helvin Forster, vou repetir. Se você me ama, me ajude a mudar. E não me aceite como eu sou. Essa é uma ideia bem provocativa, mas essas frases dizem respeito a não aceitar de forma passiva a deficiência intelectual. Pois se você aceitar essa deficiência intelectual em si, você não vai fazer nada mais por essa criança. E é exatamente isso que ocorre na escola. Esse é o maior erro. A escola aceita o diagnóstico como algo intransponível, imodificável, não sei nem se tem essa palavra, imodificável, entendeu? Por isso que as nossas crianças estão desse jeito. A escola aceita a deficiência da criança como algo opaco, assim, sem cor, imutável, algo que não pode ser superado, que não dá como alterar essa situação. E olha, eu lembro muito bem disso, porque até hoje a gente, mesmo pensando em mudar essa situação, a gente legitima o diagnóstico. Quer ver? Quando diz assim, não, quem tem que dar um diagnóstico é um médico. O médico, só que os médicos não estão atualizados. Entendeu? Os médicos não estão atualizados. Ainda estão aplicando testes de QI. Se não é o teste de QI que avalia uma deficiência. Aí o que acontece? A escola aceita o diagnóstico, aceita a criança como a criança é, não faz nada por essa criança, ou o que faz não tem resultados, frustra a professora, e aí a deficiência vira um álibi. O álibi da não alfabetização, da não aprendizagem. A professora diz, olha, ele não aprendeu, não se alfabetizou, é TEA, não se alfabetizou, é TOD, não se alfabetizou, tem dislexia, não se alfabetizou, tem deficiência intelectual. Ah, ele não vai se alfabetizar, não se alfabetizou até agora, ele tem síndrome de Down. Eu tenho uma aluna, não vou falar o nome dela aqui, mas conversei com ela ontem à noite e quase chorei. Por quê? Porque ela está na escola, ela está com uma turma de 18 a 25 anos, de pessoas com deficiência intelectual, que não estão alfabetizadas, ela quer alfabetizar, e a escola não quer que ela tente alfabetizar essas pessoas. Ela diz que eles não querem. Porque são pessoas que já estão há muitos anos dentro da escola, nunca conseguiram se alfabetizar, e a coordenadora diz que não vai ser eu que vou fazer isso. Então, ela não quer imprimir o material para mim, ela não quer... Ela já trouxe todas as atividades que eu tenho que fazer com as crianças, hora a hora, e é atividade de pintar, de pontilhar, criança não, né? Com adultos, de pontilhado,
de pintar, de costurar, assim, o alinhavo. É isso aí. E me frustra, tá bom? Então, é o exemplo claro da escola que fracassou na inclusão e ainda continua pecando com o mesmo erro. Aí, dentro desse modelo, né, é crescente o número de crianças com deficiência intelectual, com dificuldade na aprendizagem, que estão condenadas a uma existência segregada, fracassada e anulada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero mudar essa situação. Ah, Isabel, utópico. Eu não sou utópico porque eu sei o que faço. Eu sei o que faço. Eu sei o que faço, eu sei como faço, eu sei por que faço. Então eu quero saber de você. Se você quer mudar essa situação, coloca aí, ó, sim, ou escreve para mim, ó, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Escreve aí para mim. Se você quer mudar essa situação, ou se você quer aceitar isso passivamente. Uma das coisas que é mais bonita é que o teu aluno pode mudar, mas você também pode mudar. É isso. Você pode mudar o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações, a sua prática pedagógica. Isso vai ser bom para você, que vai trazer alegria, satisfação, sentimento de competência. E você vai deixar de lado frustração, medo, insegurança, incompetência, que às vezes a gente sente mesmo. Como é que algumas professoras se comportam diante de uma criança que tem um diagnóstico? Pode ser um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, de DH até, que é muito comum, né? Ou a própria deficiência intelectual. Olha, eu trouxe para essa live um recado de uma pessoa que me mandou nessa segunda-feira. E eu fiquei muito triste. Às vezes eu fico triste, sabe? De ver. Eu vejo assim, ó, não gosta do meu conteúdo? Vai embora. Você não é obrigado a ficar aqui. Não é obrigado a me assistir. Agora, se o meu conteúdo é bom para você, continue comigo. Vamos fazer juntas uma força maior e mudar essa situação. Entendeu? Então, assim, ó, eu fiquei triste por receber o recado, porque eu me esforço um monte, e também saber que essa pessoa existe e ela está dentro de uma escola e pensa dessa forma. Sabe o que ela me disse? Vou ler o recado. Essas crianças tinham que estar em escolas especiais, longe da gente. A que tem em sala não fica mais do que 5 minutos sentada. O que você fala parece piada, sem chance de te ouvir. Beleza? Uma paulada. Mas, para mim, ela só assinou o atestado de incompetência. Porque para tudo que ela falou, existe chance. Se o que incomoda ela é essa criança permanecer sentada, porque permanecer sentada não é sinônimo de aprender. Eu queria fazer uma prova com os alunos dessa professora, para ver o desempenho deles. Eu queria estar lá, queria ser coordenadora dessa escola, para ver o resultado, entendeu? Aí ela ia ver que eu não sou piada, não. Mas eu tenho um recado para dizer para ela, mesmo que ela não me siga mais, né? Você tem atividades sensoriais que você pode aplicar com essa criança para ela melhorar o tempo dela sentada. Você pode fazer mediação cognitiva para ajudar essa criança a corrigir o processo cognitivo. Você deve fazer todas as atividades adaptadas, porque quem não faz atividade adaptada comete um crime gravíssimo. É só fazer a denúncia no Ministério Público. E essa criança precisa de carinho e de atenção, coisas que essa professora não tem essas habilidades. E que mais, né? Ela precisa estudar. Especialmente, ela tem que estudar as habilidades da BNCC,
Sabe por quê? Você já leu a BNCC, gente? Aí deixa essa briga de BNCC para lá. Vai ler o que tem na BNCC. Quando a BNCC saiu, eu participei, né, de todo o movimento, tal, eu li ela toda e eu passei a 2017, 18, 19, dando cursos sobre a BNCC. Eu sei ela de ponta cabeça. Como eu também sei as diretrizes curriculares da educação básica de 2013. Todinha. Então, diz o seguinte, eu vou só falar lá, tem 10 competências gerais da base, tá? Eu só vou citar 6, que para mim elas são essenciais para garantir a inclusão e para que a gente mude essa perspectiva sobre a criança com deficiência intelectual, TEA e TDAH. Tem gente que fazia assim, ó, dentro da BNCC não tem nada para criança com deficiência intelectual. Foram excluídas. Mentira! Mentira! Vou provar para você aqui. Ó, tem uma habilidade que fala assim, conhecimento. Valorizar o conhecimento social, cultural e digital. Para uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Isso quer dizer o quê? Que o meu aluno, ele pode ter uma adaptação curricular que envolva a questão digital para que ele possa estar incluído. E isso é democrático e é justo. Está aqui. Outra, o pensar científico. Você pode criar soluções, assim como eu criei soluções, com base em conhecimentos de diferentes áreas. Mas eu tive que estudar. Você, no mínimo, tem que estudar a neurociência, que é a área que vai te ajudar na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Se você não estuda, como é que você vai mudar? Comunicação. Tem uma habilidade que trabalha a questão da comunicação, onde nessa habilidade diz que você pode utilizar diferentes linguagens. Verbal, aí coloca oral ou visomotora, como Libras, linguagem corporal, linguagem visual, linguagem sonora e linguagem digital para se expressar e compartilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. É o que a nossa criança precisa. Vamos fazer adaptação curricular. Aí ela vai poder se expressar. Tem gente que acha que estar alfabetizado é ler em voz alta. Completamente equivocado. Porque você nem sempre lê em voz alta. A maioria da leitura que você faz são leituras silenciosas. Você não usa uma saliva. Aí vem com história que para estar alfabetizado tem que ler em voz alta. Que é isso? Por isso que uma criança com não verbal pode se alfabetizar. Assim, argumentação é uma competência também. Argumentação com base em fatos, dados, informações confiáveis, evidências científicas. Aí quando uma pessoa diz que uma criança com deficiência intelectual tem que estar numa escola especial, que não aprende, que não para, não é isso que as evidências científicas falam. Tem problema? Vários, mas todos eles têm solução. E aqui mais duas, que é empatia e cooperação. Essa eu quero ler inteira para você. Olha, exercitar a empatia. Sabe o que é isso? Se colocar no lugar do outro. Se imaginar como não verbal. Se imaginar diante de uma aula de geografia que você não sabe ler. Isso é empatia. Então, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, de saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Tá lá. Vai aí na internet, coloca BNCC, as 10 competências. Tá aí. E a última que eu quero mostrar para você é a questão da autonomia. Eu não li todas, né? Eu li só algumas aqui que me interessam. Então, assim, ó, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação.
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Gente, essa pessoa que fez a crítica para mim, ela não leu a base. Porque o agir dela não foi a partir de princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários. Entendeu? Então, eu quero dizer para essa pessoa que ela, brevemente, ela vai ser extinta da escola, porque estamos na nova era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E as nossas crianças vão mostrar para esse tipo de professor aí, que graças a Deus é uma minoria, que elas podem ter voz e vez, e elas se alfabetizam, e elas aprendem a ler. Entendeu? Se no diagnóstico dessa criança está escrito que essa criança terá problemas de concentração, comunicação e cognição, o que você deve fazer? Você já imaginou? Porque assim, ó, isso são habilidades. E as habilidades, elas podem ser mediadas. Entendeu? Então, dá para a gente mudar. Quando você faz a mediação cognitiva, você ganha a atenção da criança, você mostra que ela é capaz de realizar coisas juntas com os colegas, você dá elogios e tem uma atenção amorosa para essa criança, você gera felicidade e o sentimento de competência e você se torna o espelho para essa criança. A felicidade, para a neurociência, é o pilar do desenvolvimento da aprendizagem e da alfabetização. Se sentir feliz. Mas será que a nossa criança com deficiência intelectual, que carrega nas costas um diagnóstico pesado, será que ela está sendo feliz dentro da escola? Né? Então, assim, ó, faça escolhas. Você pode se agarrar ao diagnóstico ou querer dizer, não, o diagnóstico está aqui, eu sei das dificuldades, mas eu vou optar por um outro caminho, um caminho alternativo que é possível de ser feito e vou ver o resultado. Aí você pode, na primeira opção, se agarrar ao diagnóstico e chorar eternamente, não é mesmo? Ou mediar as potencialidades das nossas crianças com TEA, com deficiência intelectual, com TDAH, com dislexia. A escolha quem faz é a gente. Eu tenho uma expressão, né? Eu sempre dou expressão, mas nada sem preconceito, não. Maria Sofredora. Maria é o nome da minha mãe, o nome da minha sobrinha, não tem problema nenhum com relação ao nome de Maria. Inclusive, se a minha filha fosse Maria, se eu tivesse uma filha, ia ser Maria. Como eu tive um filho, foi João, né? Maria e João. Sempre amei esses nomes, mas assim, tem aquela pessoa que ela é muito sofredora e ela não quer se livrar do diagnóstico. Ela quer ficar ali, agarradinha naquele diagnóstico. Entendeu? Ela vai ter dificuldade em mudar a realidade que ela vive, a realidade da criança. Agora, uma coisa dessa live você tem que saber, desse nosso encontro. É possível alfabetizar as crianças com deficiência intelectual leve e moderada. E as crianças que são grave e profunda, você vai mediar para ela ter mais autonomia e independência. Mas aqui no Liberta, nós temos crianças com diagnóstico de deficiência intelectual grave e que já estão aprendendo a ler. Aí, eu não tenho mais nada a dizer, né? E ainda isso está sendo feito por uma mãe, que coloca o vídeo e manda o vídeo do menino lendo. E é um menino bem comprometido, ele já tem 18 anos, né? Mas está ali, está lendo. Está lendo. Vai ser lento? Muito lento. Porque também ela começou muito tarde. Imagina ela começando com 6 anos e agora ele ter 18. Não estaria mais lento. Provavelmente o diagnóstico dele já estaria mudado. Porque já sabia ler. Entendeu?
porque ele sabe cantar, ele adora música, é o hiperfoco dele. Então agora o som é algo familiar a ele, está dando sentido à leitura, aprender a ler, né? Então, ó, um beijo para todo mundo. Gratidão por vocês estarem aqui comigo.